Olá a todos vocês, bom dia, se for de manhã aí para você, o horário que você está vendo esse vídeo, boa tarde se for à tarde, boa noite se for à noite. E nesse momento agora eu quero te convidar a meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Desde já te convido a fazermos uma breve oração. Oremos. Querido Deus, neste momento pedimos ao Senhor entendimento e sabedoria, mas que se faça contudo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o Salmo 37, versos 5 e 7, que diz assim, se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, vamos acompanhar, não deixe de abrir a palavra do Senhor. Verso 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Verso 7. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência, pois não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Né? Então, Salmos 37 diz aí para nós o quê? Deixa a mensagem para nós que nós precisamos aprender verdadeiramente a entregar a nossa vida nas mãos do Senhor e a confiar, que o Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós. Confiar nele, porque quando nós confiamos nele, as coisas certas acontecem na nossa vida. Quando nós confiamos no Senhor, então as coisas dão certo para nós. Sabe, esse ano eu estive meditando sobre, agora o início de ano, na minha igreja rolou algo chamado de comissão, né? Se você não sabe de qual igreja eu faço parte, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? Mas enfim, esse vídeo não é só para os adventistas, mas para todas as pessoas que amam a Deus e que prezam a Deus sobre todas as coisas. Afinal de contas, nós sabemos que existe um único Deus no universo. Então, se você é católico, presbiteriano, ou seja lá o que for, seja muito bem-vindo, tá bom? Mas enfim, voltando aqui ao assunto, nós tivemos agora, no início do ano, um processo chamado de comissão, né? Tudo bem que deveria ter sido feito ano passado, em novembro, para a gente entrar o ano já ali com o planejamento para cada ministério que a gente fosse trabalhar. A Igreja Adventista é dividida sobre ministérios, ministério de música, ministério pessoal, ministério de escola sabatina, ministério da criança e por aí vai, né? Então, nós estávamos nos preparando para passarmos por essa comissão. E eu achei muito interessante porque a igrejinha aqui ela é pequena, é um grupinho que está iniciando e nós somos apenas 37 pessoas, ou seja, é muito pouca pessoa realmente, um grupinho bem pequenininho mesmo. E somos um grupo organizado, claro, né? E eu achei interessante, eu comecei a observar muitos dos irmãos falando que esse ano entregariam o cargo ao qual eles estavam fazendo parte desse cargo, né? Só que ao mesmo tempo que eles diziam, esse ano eu vou entregar, né? Esse ano eu vou entregar, até porque cada um de nós, a gente já vem aí com a bagatela de 4 anos à frente do ministério em que cada um de nós estava, pelo fato de ser poucas pessoas, e a gente está sempre com o mesmo pensamento. Inclusive, eu já tive também esse pensamento que eu vou falar para vocês agora. Então, os irmãos, esse ano eu entrego o carro, esse ano eu entrego, apesar que isso desde a primeira comissão foi assim, esse ano eu entrego, não vou querer mais. Aí, ao mesmo tempo, a pessoa falava, só que eu fico pensando, eu vou entregar para quem? Sabe, eu vou entregar para quem? Eu quero entregar o cargo, mas eu penso, para quem? Só que o que eu parei para meditar esse ano, e foi um raciocínio, assim, o pontapé da virada para mim, que fez com que eu tomasse decisões diferentes, eu fizesse tudo diferente esse ano, foi que eu parei para pensar, cara, a primeira vez que eu entrei para ficar à frente do Ministério de Música, a única coisa que eu sabia era cantar. Eu não sabia nada, não entendia nada sobre o Ministério de Música. A primeira vez que o tesoureiro da igreja pegou a tesouraria, ele também não sabia absolutamente nada. A primeira vez que o secretário pegou, também não sabia absolutamente nada sobre o sistema da igreja, sobre nada. Resumindo, Ministério da Mulher também não sabia nada. Fomos aprendendo, né? E eu falei para eles, pessoal, vocês só não entregam se vocês não quiserem, é muito simples.
A gente pode fazer um rodízio de cargos, tem poucas pessoas sim, mas eu estava com o cargo A, vou pegar o cargo B do irmão e o irmão pega o meu cargo A. E assim vai. Só que o que eu percebi é que o que eu senti, na verdade, toda vez que alguém chegava para mim e falava, eu quero entregar o cargo, mas eu olho para a igreja e não vejo para quem entregar. E isso começou a me incomodar, sabe? Porque eu pensei, poxa vida, quer dizer que você está dizendo que eu mesmo não tenho capacidade de assumir o cargo que você está? Sabe? Isso foi algo que durante esse período, esse processo, me incomodou bastante, porque as pessoas chegavam e falavam, eu quero entregar, mas eu não sei para quem entregar. E eu fiquei pensando, poxa, caramba, eu senti isso. E ao mesmo tempo que eu senti isso, eu percebi que a gente tinha muito isso de desmerecer o irmão ali, de achar que o irmão não tem capacidade de assumir os nossos cargos. E esse ano eu entreguei sim, entreguei o Ministério da Música, que eu estava à frente aí há 4 anos, entreguei o Ministério de Jovens, que eu também estava à frente há 4 anos. Eu tirei da minha cabeça essa visão de que não tem para quem entregar, por um único motivo. Cada um de nós que estamos na igreja, nós estamos ali para adorar a Deus e para trabalhar para o Senhor. E eu entendi que quem capacita não sou eu, quem capacita é o Senhor. E eu cheguei até a tentar expressar ainda para alguns irmãos o seguinte, irmãos, vamos parar com isso de que não tem ninguém para assumir. A primeira vez que nós pegamos, não tinha ninguém que nos ensinasse. E agora as pessoas que pegarem os nossos cargos, vai ter nós para ensinar. Vai ter nós para ensinar, o que facilita demais para quem pegar o cargo de tesouraria, quem pegar o cargo de diretor da igreja, por exemplo, já tem o diretor anterior que pode ensinar, pode explicar como foi. Quem pegar a tesouraria tem o tesoureiro antigo que pode ensinar, passar tudo para ele, explicar tudo direitinho e ter todo um acompanhamento diferente de nós quando pegamos a primeira vez. Então, o que eu entendi observando tudo isso? Primeiro ponto, que as pessoas elas estão apegadas aos seus cargos e que essa palavra de que não tem para quem entregar é só uma desculpa porque a pessoa não quer entregar. Isso começou a me incomodar bastante, porque de uma certa forma eu me senti muito ofendida por essa fala de não tem para quem entregar. Poxa, você está dizendo que eu não tenho capacidade? Eu tô aqui na igreja também e eu tenho capacidade. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu confio e eu acredito que quem me capacita é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que capacita. É Ele que nos capacita. Então sim, eu sei que por Cristo Jesus eu tenho sim capacidade de assumir qualquer cargo que me colocarem na igreja. Inclusive esse ano eu fiquei com o cargo de tesouraria, que para mim de todos os cargos era um cargo assim muito desafiador e que nunca na vida me passou pela cabeça assumir a tesouraria da igreja. E eu pensei em recusar o primeiro ponto. Quando me indicaram para a tesouraria, a resposta imediata do meu cérebro foi não. Só que o que acontece? Esse ano eu decidi fazer diferente. Não só na questão do pensamento, pensar diferente, ver as coisas de uma forma diferente, mas também no sentido de orar. E nas minhas orações eu falo para o Senhor, Senhor, que venha o cargo que o Senhor quer que eu trabalhe, não o cargo que eu almejo trabalhar. E no momento em que me indicaram para a tesouraria, que eu pensei em dizer não, ao mesmo tempo eu pensei, poxa, como é que eu peço para Deus me escolher para um cargo e quando Ele me escolhe eu quero recusar, E o ponto X da meditação de hoje é isso. A gente vem aqui na Bíblia, a gente lê que se nós entregarmos o nosso caminho para o Senhor, Ele tomará conta do nosso caminho e tudo dará certo e tal. Ele agirá, Ele fará as melhores coisas na nossa vida, só que no momento chave de nós fazermos na prática o que nós fazemos em oração, nós não estamos dispostos. É muito fácil eu pedir para Deus me colocar em um cargo que Ele quer e quando Ele escolher eu dizer, mas esse aí, Senhor, você vai me escolher justo para esse aí, eu não quero, eu não estou preparada para esse. Poxa, para de falar que você não está preparada. Para de falar que você não dá conta, sabe? Entrega os teus caminhos ao Senhor e Ele agirá. É o ponto X da nossa meditação de hoje. E isso que eu falei sobre a comissão é apenas um exemplo, tá? Para que vocês consigam meditar e entender que é muito fácil a gente falar, não, eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor. Só que no momento em que Deus ele age na nossa vida, a gente reclama. Sabe, ultimamente eu tenho parado para refletir, eu tenho pensado, meu Deus, o ser humano é um ser que dá muito trabalho. Primeiro a gente quer uma coisa, a gente ora, aí Deus vai e faz aquilo que a gente queria. Aí quando Deus faz aquilo que a gente queria, a gente não quer mais, a gente já quer outra coisa.
sabe? E eu parei para refletir sobre isso também. Esse ano eu falei, cara, eu vou ficar com o mínimo de cargos possível. Se eu puder ficar sem nenhum, eu vou ficar. Só que, né, eu tenho consciência de que não é bom a gente ficar sem cargo nenhum e principalmente sem trabalhar para Deus. Nós estamos aqui para trabalhar para o Senhor, principalmente em um local que já tem muito poucas pessoas, né, que exercem cargos, que trabalham na igreja, então não posso me dar o luxo de simplesmente não ficar com cargo nenhum. Mas a princípio a ideia era de não ficar, se eu pudesse não ficar com cargo nenhum, tirar aí um ano sabático, um ano sem compromisso, sem nada, né? E beleza. Então fui para a comissão, fiquei com o cargo de tesouraria, né? E com o cargo e com a direção do clube de desbravadores, né? Que sim, era eu ano passado e esse ano ainda permaneci. De fato, esse realmente era o único cargo que eu tinha em mente em permanecer, né? A tesouraria do clube por questões de paixão mesmo, de amar mesmo e tal. Mas ano que vem eu já pretendo também passar, né? Já dar oportunidade para outra pessoa. Mas enfim, eu queria ficar com o mínimo de cargos possíveis. O Senhor me deixou com 2 cargos, o que para vocês aí deve ser muito ainda 2 cargos, né? Para muitos de vocês que talvez congregam em igrejas grandes, que cada um tem apenas um cargo. Só que para nós aqui, 2 cargos é igual ficar com nada. Porque a gente é acostumado, pelo fato de ser poucas pessoas, a ficar com 3, 4 cargos, né? Tem pessoas com 5, né? E por aí vai. Tudo bem que esse ano acho que teve um equilíbrio até interessante. Mas eu acabei ficando com apenas 2 cargos. Tesouraria, né? E desbravadores, que são 2 cargos que em si não trabalham diretamente dentro da igreja, faz um trabalho mais por fora, né? O desbravadores atua mais por fora, tudo bem que tá junto com a igreja ali e tal, é da igreja e tal, mas a gente trabalha mais por fora. A tesouraria também, uma vez na semana, faz a contabilidade e tal, e toda essa questão aí do ACMS, quem é tesoureiro aí deve saber, mais do que eu, né, que vou começar agora. E é um trabalho mais por fora. E quando eu percebi que eu fiquei com esses 2 cargos, que não faz um trabalho direto dentro da igreja, que era o que eu estava acostumado durante esses 5 anos, trabalhar ali dentro da igreja, estar exercendo no culto, né, estar sempre preocupada com o cantor e tal, em substituir um cantor, em fazer trabalhos no Ministério da Mulher, e entre outras N coisas que acontecem no momento do culto ali, ou seja, é um cargo que puxa muito, porque você tem todo o culto, você tem que estar lá, você tem a responsabilidade de estar, faltar o mínimo possível, né? Mesmo só em caso de doença e tal. E de repente eu percebi que eu não tinha mais esse trabalho, de que, sei lá, é como se tanto faz eu ir ou não pro culto agora. Essa foi a sensação que eu senti de primeira, entenda, pelo fato de estar aí há muitos anos atuando em um cargo que exigia muito no momento ali do culto em si, tá? E aí eu fiquei com aquela sensação de, poxa, a sensação de que eu havia saído da igreja, porque eu não tinha mais um cargo necessário, entre aspas, né? Necessário ali na igreja. E ao mesmo tempo eu pensei, poxa vida, o ser humano é muito complicado. Eu queria não ficar com cargos nenhum. E agora eu fiquei com 2 cargos, só porque os cargos não atuam diretamente dentro da igreja, eu tô me sentindo mal e eu tô triste e eu tô chateada, né? E eu fico imaginando Deus olhando e pensando, meu Deus, se decide o que tu quer, pelo amor de Deus, ou tu quer cargo, ou tu não quer, tu quer, entendeu? E nós, seres humanos, nós somos muito assim. Nós somos muito indecisos. Nós queremos muito uma coisa e quando nós conseguimos aquela coisa, às vezes a gente já quer voltar para o que era antigamente. Isso é muito simples, queridos. Isso é porque nós, seres humanos, a gente tem medo da mudança. A realidade é que nenhum de nós gosta de mudança, sabe? A gente não gosta de mudança. E principalmente quando essa mudança é uma mudança, assim, radical. No meu caso, foi uma mudança radical. Eu estava acostumada em cargos que puxavam muito, né? Cargos em que toda semana, em que todo mês, durante uma semana ali, eu tinha que organizar um culto de jovens, tinha que fazer alguma coisa, tinha que preparar uma pregação mais voltada para os jovens e de repente eu perdi, eu não vou ter mais esse espaço ali nas escalas de pregação, por exemplo, né? Então, a princípio isso foi assustador, sabe? Foi assustador. Então parei para refletir, para pensar, falei, não, esses são os cargos que o Senhor colocou para mim. Então, ao invés de estar aqui triste pelo que eu perdi, vamos dizer assim, sendo que foi uma escolha minha, fui eu que escolhi, fui eu que entreguei os 2 cargos, tanto que fui eu que escolhi as pessoas que ficaram, porque eu já vinha namorando com essas pessoas, né, assim, durante um bom tempo, observando elas, estudando elas,
e sabendo que se eu entregasse os cargos para elas, elas trabalhariam perfeitamente bem nesses cargos, né? Então, é muito fácil a gente falar, não, eu vou entregar minha vida para Deus. E é muito difícil aceitar a vontade de Deus na nossa vida, sabe? É muito difícil, porque a vontade de Deus, na maioria das vezes, ela é diferente daquilo que a gente imaginava. Ela é diferente. Por mais que Deus ele faça aquilo que você muitas vezes pediu para Ele, né? Mas a forma como Ele faz acontecer na nossa vida é diferente daquilo que a gente imaginava. E muitas vezes chega a ser assustador. Só que o que a gente precisa fazer é confiar e acreditar que Deus ele vai sim sempre fazer o que é melhor para cada um de nós. E sabe, pela carga emocional que eu estava, de estresse, de tanta coisa, e cuidar da casa, crianças, esposo, e ainda ter que me dedicar ali para a igreja, tá sempre, muitas vezes eu me sentia com aquela sensação de que, poxa, parece que eu sou obrigada a ir para todos os cultos. Só faltava mesmo quando eu estava doente, quando eu não aguentava, porque muitas vezes eu ia para os cultos sentindo dor, eu ia para os cultos não me sentindo muito bem, né? Mas eu estava ali presente nos cultos. Por quê? Porque eu tinha uma obrigação, eu era diretora de música, então se alguém que estava na escala faltasse, eu tinha a obrigação de substituir essa pessoa, era obrigada a substituir essa pessoa. Pelo menos era assim que eu tratava o meu trabalho, porque o Ministério de Música é responsabilidade do diretor, né? Então, tipo, o que der errado, faltou alguém e geralmente as pessoas que faltam, elas não avisam, elas simplesmente não aparecem no momento de cantar. Então, o diretor, ele tem que ter essa reserva, ele tem que estar pronto ali, né? Então, às vezes eu sentia vontade de ir pro culto usando uma calça comprida, com uma roupa um pouco não tão formal, vamos dizer assim, mas eu não podia ir pro culto de calça, porque eu poderia muito bem estar no culto e a pessoa que ia fazer a participação especial ou a pessoa que estava escalada para a regência não aparecia e para o culto não ficar sem louvor, eu ia lá e substituía e fazia o momento de louvor. Então eu sempre me senti muito sobrecarregada nessa questão. E com o tempo, 4 anos aí caminhando para 5 anos, eu estava sobrecarregada emocionalmente. E eu senti que eu precisava dessa pausa, sabe? Que eu precisava desse tempo. E eu percebo que, de uma certa forma, Deus ele atendeu esse meu pedido e talvez ele percebeu também que eu estava, de uma certa forma, sobrecarregada. E ele me deu algo que é puxado também, a tesouraria é muita responsabilidade, mas é um trabalho em que eu consigo fazer em casa, em que eu consigo separar um dia na semana específico para fazer aquele trabalho, É um trabalho que sim cobra, um trabalho importante, um trabalho sério, um trabalho, mas que de uma certa forma tem um pouco mais de leveza com relação aos outros ministérios, Então, queridos, espero que vocês tenham conseguido compreender o ponto da meditação de hoje e que nós possamos aprender a entregar as nossas vidas ao Senhor e entregar mesmo e aprender a não reclamar quando a vontade do Senhor for feita na nossa vida, tá certo? Um beijão pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!